Vasco da Gama não pagou o Corinthians ainda? Presidente recusou proposta de um grande jogador do Corinthians? Roger Guedes vai ser vendido para a Arábia? Veja listas de relacionados para o jogo de hoje. E aí, fiel torcida, tudo certo? No vídeo de hoje, no dia 17/7, vamos explicar as principais notícias do Corinthians. Eu peço que você fique até o final do vídeo para acompanhar toda a notícia sobre o que está acontecendo com o atual Corinthians. Corinthians aguarda pagamento por Lucas Piton e mantém cobranças ao Vasco. O Corinthians ainda não recebeu o valor negociado com o Vasco da Gama pela venda do lateral esquerdo Lucas Piton, de 22 anos, no fim do ano passado. O Corinthians ele mantém as cobranças à diretoria vascaína, mas ainda não há previsão para que o pagamento seja efetuado. É importante destacar que nenhum real sequer foi depositado na conta do Timão até o momento da publicação desta matéria. O Vasco acertou a compra por cerca de 16 milhões por 60% de direitos econômicos de Lucas Piton, que assinou o contrato até dezembro de 2026. Os outros 40% permanecem com o Corinthians. A diretoria alvinegra prevê arrecadar 90 milhões em venda de jogadores até o final do ano. Além do lateral, o Timão também negociou o atacante Pedro ao Zenit da Rússia por 9 milhões de euros, cerca de mais ou menos 46 milhões. Revelado nas categorias de base do Corinthians, o Piton alcançou a marca de 108 jogos e 2 gols marcados pelo profissional do clube. Na temporada passada, ele foi peça importante do elenco corintiano e entrou em campo em 52 oportunidades. Atualmente, o Vanderlei Luxemburgo conta com Fábio Santos e Matheus Bidu para a posição. E aí, rapaziada, o que vocês acham do calote que o Vasco da Gama tá dando no Corinthians? E agora mais uma notícia muito boa que saiu, pra mim é muito boa. O presidente do Corinthians, o Duílio, confirmou que recusou uma proposta por Fausto Vera. Nessa segunda-feira, o presidente Duílio Monteiro Alves do Corinthians esteve presente no sorteio do manto de campo da Copa do Brasil na sede da CBF. Não disse que não chegou nada, disse que não foi vendido. Existiram consultas e propostas, mas muito diferente do que foi colocado às vésperas do jogo. Até disseram que a relação do jogo não teria sido divulgada pelo Corinthians por ter vendido o jogador. Esse tipo de coisa atrapalha muito o nosso dia a dia. O jogador estava concentrado e saiu jogando como titular. Existiram procuras que não interessaram ao Corinthians e ele segue no Corinthians. Nada além disso, falou o Duílio. E vale mencionar aqui também que o empresário do Fausto, o Christian, ele esteve no CT do Joaquim Grava. O profissional chegou até a publicar uma foto nas suas redes sociais. O Fausto Vera chegou no Corinthians por 2022 por indicação do ex-técnico Vitor Pereira. Desde então, atuou em 57 partidas, se firmando como titular. Para você ver a importância do Fausto Vera no Corinthians. O Timão adquiriu 70% dos direitos econômicos do argentino por 35 milhões e os outros 30% permanecem ao Argentino Júnior. Vamos ver a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra a Universidade. A principal surpresa fica pela presença do Roger Guedes. O titular da equipe, ele havia sido poupado em 2 partidas na temporada, justamente a última da Libertadores e a primeira da Sul-Americana, quando o clube usou uma equipe alternativa. Como não enfrenta o Bahia no sábado suspenso, ele integra o grupo. De resto, o time é formado majoritariamente por jovens da base e atletas que vêm recebendo poucas oportunidades no Brasileirão e na Copa do Brasil. O Cássio, o Fábio Santos, o Gil, o Fagner, Gabriel Moscardo, Fausto, Renato Augusto e Yuri Alberto ficam em São Paulo. Matias Rojas não pode jogar Sul-Americana porque ele ainda não foi inscrito. O Christian Barletta, que estava lesionado, volta a aparecer em relação após quase um mês. Dentro da molecada, segue fora do time o atacante Pedro. O jovem levou uma pancada recentemente e realiza um cronograma de recuperação feito pelo departamento médico do clube. E esses são alguns jogadores relacionados. No gol a gente tem o Carlos Miguel, na laterais a gente tem o Léo Manal, Matheus Bidu, Rafael Ramos e Vitor Mé. No meu ver, acho que vai ser o Matheus Bidu e o Rafael Ramos. Zagueiros são o Bruno Mendes, Caetano, João Pedro, Murilo e Renato. No meu ver, vai ser o Bruno Mendes e o Caetano ou o Murilo que pode jogar. Meus campistas, o Biro, Cantilho, o Giuliano, Matheus Araújo, Maicon, Rony, Juan Oliveira e Rian. No meu ver, vai ser o Juan Oliveira que vai começar jogando junto com o Maicon e o Rony, ou tem quem sabe o Juliano. E o atacante é o Watson, o Barletta, o Felipe Augusto, Giovanni, Roger Guedes, Romero e o Wesley. No meu ver, quem vai começar jogando vai ser o Watson, o Felipe Augusto e o Romero, quem sabe, ou o Roger Guedes como titular. Mas aí, vocês gostaram dos relacionados pro jogo? Vocês acham que deveria ter mais alguns jogadores como o Cássio ou até quem sabe o Fagner para dar aquele apoio? Deixa aqui nos comentários. Agora vamos falar do nome do Luan, que vem sendo muito especulado no Grêmio essa semana. O nome do Luan tem voltado aos holofotes nas últimas semanas. Em reta final de contrato com o Corinthians, o meia interessa Renato Portaluppi, técnico do Grêmio, que pediu sua contratação à diretoria da equipe gaúcha. Agora é o Duílio, presidente alvinegro, falou sobre uma possível negociação. Luan é atleta do Corinthians e seu contrato vai até dia 31 de dezembro desse ano. Segue treinando da mesma forma que estava antes, não junto com o grupo principal. Aguardamos algumas possibilidades. Por enquanto existe esse interesse do Grêmio, mas público
público, não diretamente do Corinthians. Disse o Duílio: acho que eles vêm conversando com o empresário do jogador e a gente guarda os próximos dias para ver se conseguimos dar uma solução para esse caso de uma vez por todas. O Corinthians não tem intenção de emprestar o jogador neste momento, então qualquer transferência seria que ser de forma definitiva, falou o Duílio. Foi vestindo a camisa do Grêmio que o Luan mais se destacou. Foi o principal jogador na campanha que comunou os títulos da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores do Grêmio de 2017. Ao fim da segunda conquista, recebeu o título de Rei da América, concedido ao melhor jogador da América do Sul. Luan chegou ao Corinthians em 2020, contratado por 22 milhões, foram 80 jogos vestindo o manto alvinegro e 11 gols marcados. Está afastado ao restante do elenco desde fevereiro de 2022, passando o segundo semestre da temporada defendendo o Santos. Recentemente voltou a ter seu nome citado ao ser agredido por jogadores em um motel na zona oeste de São Paulo. Na ocasião, o jogador de 30 anos estava acompanhado de 3 amigos e diversas mulheres. A atualização mais recente do caso foi a abertura de um inquérito devido à descoberta de que um desses fanáticos portava uma arma de fogo. Mas aí, vocês queriam a venda do Luan? Deixa aqui nos comentários. No meu ver, obviamente tem que vender do Luan, porque ele só tá gastando dinheiro com o Corinthians, nem a jogar ele tá jogando, então tem que ser vendido. Agora uma notícia muito boa: o Corinthians renovou seu contrato com o volante Gabriel Moscardo até julho de 2026 e fez a alegria da torcida com possibilidade de ver o jovem por mais tempo no clube. O novo vínculo foi firmado na semana passada e anunciado nesta segunda-feira. O Timão deu um bom aumento salarial ao meio-campista e levou a sua multa rescisória do atleta. O jogador tem 80% dos direitos econômicos ligados ao clube do Parque São Jorge, conforme a apuração do meu Timão. A diretoria acredita estar mais segura agora em termos de assédio de estrangeiros com o novo vínculo, né, Zenit? Nascido em 2005, o volante assinou por 3 temporadas, período reconhecido pela FIFA como válido para jogadores que ainda não completaram 18 anos de idade. Ele tem 17. Antes, o seu vínculo era até 2024. A extensão do vínculo vem acompanhada de um aumento salarial e, consequentemente, aumento da multa rescisória. Estou muito feliz com as oportunidades que estive até aqui e com esta renovação, sigo focado em melhorar cada dia e me dedicar ao máximo pelo clube. Natural de Taubaté, o Moscardo chegou ao Parque São Jorge em 2017, quando tinha apenas 12 anos de idade. Ele se destacou muito na base e chamou a atenção do Luxemburgo e assumiu a titularidade da equipe profissional, sendo inclusive exaltado por outros jogadores como o Cássio, o Renato Augusto e o Fausto. Tomara que o Zenit não veja esse jogador, hein? Artilheiro do Corinthians entra na mira de clubes da Arábia Saudita, diz jornalista. E o Duílio respondeu: será que é verdade que o Roger Guedes, sim, Roger Guedes vai ser vendido no Corinthians? A janela de transferências do meio do ano segue movimentada e agora o Corinthians tem um jogador importante na mira de clubes da Arábia Saudita. Quando com o jornalista Fabrício Romano, ele que é um dos melhores jornalistas, e se ele notificou a notícia, é que provavelmente é verdade. O Al Nassr e o Al Hilal estão interessados na contratação do Roger Guedes. O atacante do Corinthians, Roger Guedes, está atraindo interesse concreto da Arábia Saudita, já que o Al Nassr está impressionando e também o Al Hilal está informado. Em breve chegará a hora de tomar decisões por Guedes e pelo clube, escreveu o jornalista nas suas redes sociais. Nesta segunda-feira, o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, esteve presente no sorteio. Ele comentou sobre o interesse e falou o seguinte: o Roger sempre teve procura, vem fazendo um excelente ano, artilheiro, vem decidindo jogos importantes, é normal essa procura. O Corinthians não tem nenhuma intenção de vender, a ideia é que ele continue com a gente, não dá pra especular. Se chegar, Roger está aqui indo para o Peru agora com o time, vamos seguir sem essa preocupação porque ainda não existe, afirmou o Duílio. Roger Guedes vem fazendo seu melhor ano da carreira e o artilheiro do Corinthians na temporada. Até o momento, o atacante disputou 38 jogos em 2023 e marcou um total de 20 gols. No último final de semana, na classificação do Timão em cima do América Mineiro pela Copa do Brasil, foi a redes e se tornou o maior artilheiro da Neoquímica Arena. E rapaziada, ele precisa muito de um título para se tornar ídolo do Corinthians. Mas foi essas as notícias do Corinthians, rapaziada, no dia 17/7. Vocês gostaram? Vocês querem a saída do Roger Guedes? Eu não quero a saída dele, obviamente, mas se ele for sair, tem que ser um valor muito bom para o Corinthians não vender igual o Pedro, né, Duílio? Mas foi esse vídeo, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixa seu like, inscreva-se no canal que é muito importante e valeu!